Atualidade de hoje. Medida provisória 966, editada para dispor sobre a responsabilização do agente público por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. Eu acredito que essa MP ela veio estritamente para contribuir e equilibrar e dar segurança jurídica àquele agente público que precisa tomar uma decisão para a resolução de uma causa, de um problema, de uma demanda que está passando ali a população com relação à Covid-19 ou no combate bem aos efeitos econômicos e sociais causados por ela também. Muitos dizem que essa MP vai proteger as pessoas das suas responsabilidades. Não, ela não vai proteger, ela apenas equilibrou e definiu quem será punido. E ela vem nos explicando o que é o erro grosseiro, né? Que ela considera aquele que é evidente e inexcusável, praticado com grande imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, a pessoa que abusar do poder, a pessoa que não tiver agindo de maneira e dentro da moralidade pública, com certeza ele vai ser punido civil e administrativamente. Eu tenho certeza que não vai deixar de ser punido e a MP não vai proteger ninguém. Também vale destacar que ela não protege e não exclui a responsabilidade criminal. Aquele que, por força da pandemia, praticar um ato e esse ato for considerado crime, ele será, sim, responsabilizado criminalmente na forma da lei. Não está protegendo ninguém. O que ela busca e ela traz, na sua essência, é trazer uma segurança jurídica para aqueles servidores, aqueles agentes públicos, aqueles gestores públicos, que se enquadram todos aqueles que estão dentro da administração pública direta e indireta, para que eles possam ter uma tranquilidade na aquisição de um produto sem licitação. Um produto adquirido sem licitação, mas observado que ele também não pode exagerar. Se você comprar um produto que custa 10 mil por 50 mil, ou seja, 5 vezes maior o preço no nosso exemplo, ele vai ser responsabilizado civil e administrativamente. Por quê? Porque ele agiu em erro grosseiro. Não tem como você pagar 5 vezes mais num produto. O estado de calamidade não admite uma inflação de demanda desse tamanho. Nós sabemos que o momento é complicado, as pessoas querem comprar, então quando as pessoas querem comprar, as pessoas que vendem, elas inflacionam o preço do produto. Isso existe, chama inflação de demanda, é algo plenamente possível dentro da economia, algo possível de acontecer também, que a MP vai proteger. Mas se for uma coisa absurda, que ficar demonstrado que comprou e pagou o preço alto porque quis pagar, porque não observou a moralidade pública que o agente deve ter, porque é um dos 5 princípios básicos que norteiam a administração pública, que é o LIMP, que a gente estudava no direito administrativo, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Dentre eles, a letra M fala do princípio da moralidade. O agente tem que ter moralidade. Ele não pode agir fora da moral. E se ele agir contra um princípio, ele está agindo mais do que contra a lei, porque o princípio, ele é aquilo que já é o norte de tudo e que já vem no tempo. É uma coisa que já vem, ela está sedimentada por mais forte do que a própria lei. Nós não podemos aceitar a imoralidade. E o governo vem para equilibrar a situação e o risco que essas pessoas correm. Porque se nós observarmos friamente pelo conceito da responsabilidade civil do agente público, nós vamos ter o quê? A responsabilidade civil objetiva, onde o agente público responde independentemente de culpa. Uma vez que ele praticou o ato e esse ato provocou um dano, deu nexo de causalidade, ele vai ser punido.
essa MP vem e diz o seguinte: não, o nexo de causalidade segura um pouco, ele não vai responsabilizar o agente público, mas existe a possibilidade dele incorrer num erro grosseiro ou mesmo num ato que seja assim absurdo. E esses absurdos não são impunidos. Eles não serão desconsiderados. Não haverá, volto a dizer, pessoas impunes se praticarem atos exagerados. A MP quer proteger e equilibrar e dar segurança para aqueles que querem fazer o certo, mas têm medo, muitas das vezes, de agir e serem punidos. Por quê? Porque a lei é rigorosa para o agente público. Então ela vem, ela relativiza um pouco, ela põe uma situação de excepcionalidade, e essa situação de excepcionalidade, plenamente possível no momento de calamidade, devido a essa pandemia, essa crise causada na saúde pública pela Covid-19. As pessoas precisam ter segurança para que não perdam os seus cargos. Um agente público que cometeu um ato desse, que nós demos exemplo, de comprar uma coisa acima do preço e isso não ser uma coisa tão absurda, ele pode perder o cargo, ele pode ser punido. Então ela vem e protege essa pessoa, mas ela não protege aquele que paga um preço exorbitante e abusivo, como no nosso exemplo, 5 vezes mais o preço de mercado, que aí é muito mais do que uma simples inflação de demanda, que nós comentamos no começo. Então nós precisamos dar segurança e dar para que essas pessoas trabalhem. Mas ninguém está falando que essa medida provisória vai virar lei e vai durar para sempre. Ela está falando de ajudar nesse momento de excepcionalidade, para que as pessoas tenham condições de efetivamente trabalhar em prol da população. Existem ações já manejadas por partidos políticos que dizem que a MP é inconstitucional porque ela vai contra a questão da responsabilidade civil do agente público e alguns outros institutos do direito. Nesse momento de calamidade pública, eu acredito que a lei ela deixa efetivamente de ter o seu poder ipsis literis. A lei é relativizada. O nosso direito de ir e vir está relativizado por causa da pandemia da Covid-19 e o direito de ir e vir é constitucional. Por quê? Porque o momento é de instabilidade, o momento é de dificuldade, é de calamidade. Nós temos que entender a situação e dar condições para que as pessoas trabalhem com tranquilidade. A MP que permaneça e que ajude essas pessoas que querem o bem. Mas tenha certeza que aqueles que querem o mal serão punidos.